E ele começou a falar: mãe, médico é muito difícil, tem que dar plantão. Daí ele falou: talvez farmácia, mas tem que saber o nome dos remédios. E ele falou: talvez bombeiro. Quando ele era pequenininho, ele queria ser CCT, cuidar do trânsito. E foi falando. Sim, as opções. E essas coisas sempre me tocaram muito, né? Porque realmente, assim, eu quero... O meu objetivo hoje em dia, meu grande objetivo é deixar um futuro para os meus filhos, o Pedro e a Carol. Esse é o que me movimenta. E nós viemos para cá, ele me ajudou tão direitinho, ele foi tão dedicado. E ele tem tanta vontade de falar, ele é super comunicativo. E ele virou assim e falou assim: ai, mãe, o que eu posso fazer? Você quer saber? Você pode ser podcaster. Ele: eu, mãe? Deu, senta lá, me ajuda a entrevistar a Fabi. Então, eu acho que isso você falou de estatística, isso me tocou muito fundo. Porque as pessoas são mais do que números. Sim. Então, o Pedro, ele cai numa estatística que fica muito difícil. Ele não consegue dirigir, né, Pê? Porque ele não faz letra cursiva. Mas ele se comunica tão bem, ele é tão querido. Todo lugar que ele vai, todo mundo conhece o Pedro. Ele é uma alegria. Eu sou prova disso. Já presenciei o quanto o Pedro é querido, o quanto ele é disputado. E você falando disso, isso me tocou muito. Quer dizer, você era uma pessoa que estava na estatística, que estava... Algumas sentenças, né? Pelos padrões. Pelos padrões. Você fez escola pública. Como foi a sua vida, Fabi? Quem era você com 7 anos de idade? Meu Deus do céu. Doutora, você tá indo muito fundo, hein? Vou contar aqui. A gente se prepara, né? Um pouquinho para vir. E eu falei, puxa, eu vou falar um pouco mais do profissional, como tá. Mas é muito bacana você estabelecer... Tem uma passagem especificamente, né? Enquanto eu estava orando, em alguns momentos, nas minhas conexões com Deus, eu li lá em Salmo 90. Esse salmo quem escreveu foi Moisés. E ele diz assim no Salmo 90: Senhor, me ensina a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. Quando Moisés declara essa passagem, né, e virou um salmo, e hoje a gente pode contemplar a palavra com tanto conhecimento, quando Moisés estava num cenário onde ele estava conduzindo o povo, né, do Egito para a Terra Prometida, e dado momento ele fala: Senhor, me ensina a contar os meus dias. E contar não é 1, 2, 3, os dias de forma numérica, mas é contar os meus dias a partir das conquistas, do meu ponto de partida, para onde eu estou indo, quem eu estou guiando, quem eu estou influenciando. E foi uma autoanálise declarar dele. E eu sempre me preocupei muito com essa questão de como contar os meus dias. A Fabiana comparada à Fabiana mesmo. O meu ontem comparado com o meu hoje. Porque a gente tá numa onda de comparação tão grande, né? E isso eu fui assolada também, né? Nem sempre fui dessa forma. Nem sempre falei dessa forma. Eu não nasci com uma medalha pendurada no meu pescoço. Isso foi galgado, isso foi conquistado com esforço. E quando eu falo, né? A minha fala inicial com o sentido de... Eu não me prostrei à estatística que foi colocada sobre mim, né? Aqueles rótulos que são colocados. Menina de periferia, caçula de 7 irmãos, com uma família super difícil. Ali teve alimentação escassa, tudo muito, muito complicado. Num lar de muitas restrições, com um pai autoritário, pai e mãe analfabetos. Então, é engraçado que quando eu contava minha história para as minhas amigas, elas diziam: nossa, Fabi, mas essa história que o meu avô, o meu pai contou, que o meu avô e o meu bisavô vivenciou. Então, eu me sentia meio que fora da minha geração. Me sentindo... vivenciando coisas que eram sentenças muito pesadas para uma menina ali, tão jovem. E, voltando à sua pergunta, quem era a Fabi com 7 aninhos? Eu já lutava judô. Eu comecei judô com 6 anos de idade. Olha, que legal. Foi uma brincadeira que virou profissão. Olha só, como hoje é uma brincadeira pro Pedro que pode se transformar em profissão. Então, eu encorajo, sim,
o Pedro, sempre se comparar com o ontem dele, nunca com ninguém, né? As estatísticas estão aí, as pessoas precisam de rótulos hoje em dia, tudo precisa de, o que é, tal. Não, só, que nem a questão, né? Eu estou em processo. Mas estar em processo é ganhar ou perder a cabeça do atleta, né? Isso me paralisou durante muito tempo. Fazendo esse gancho com o que você comentou do Pedro, o que é ganhar ou perder? Não, eu só estou em processo. Então, as pessoas precisam desse rótulo, e esse rótulo às vezes nos paralisam, né? O caminho pro pódio, por muitas vezes, me paralisou, porque eu estou ganhando ou estou perdendo? Não, você só está em processo. E aceitar esse processo, entender esse processo de amadurecimento, de você se comparar com o seu ontem, não com o amiguinho do lado, da direita ou da esquerda, é de fato a maturidade que nós precisamos para alcançar esse caminho mais leve, mais fluido, mais dependente, sabe, do nosso Criador e menos das nossas próprias capacidades. Então, quem é a Fabi com 7 anos é uma menina que cresceu com muitos referenciais, assim, eu acho que é muito bacana hoje, laços restaurados, né? Eu tenho essa liberdade de falar. Laços familiares muito estremecidos, um lar familiar muito complicado, um lar muito hostil, onde havia muita agressão. Então, assim, eu costumo dizer que eu não escolhi a luta me escolheu, porque era nossa sobrevivência em casa. Eram 5 meninos, né, e 2 meninas, então você imagina como que era as brincadeirinhas de lutinha já no tapete. E isso passou pro tatame oficializado, eu comecei a ficar muito forte, a ganhar a luta. E foi quando eu falo que uma brincadeira que virou profissão, porque eu nem tinha kimono na época, com 7, 8 aninhos, e eu já jogava os meninos mais graduados. E o meu professor, mesmo? E aí meu professor falava, você tem uma coisinha diferente. E aí fui para a minha primeira competição com 9, com 10, com 11 anos fui campeã paulista. Daí comecei a galgar esse caminho. Hoje, né, tenho a honra, né, o privilégio de ter vivenciado muitas coisas, conhecido 7 países aí ao redor do mundo pelo judô. Viajei o Brasil inteiro, fui 12 vezes campeã paulista, 10 vezes campeã brasileira, 3ª colocada no Pan-Americano, sagrei campeã mundial da Maccabiada, né, que é um público judeu. Ali em Israel, tive a oportunidade de pisar na Terra Santa e me sagrar ali campeã mundial da comunidade. Nossa, que orgulho! Então, a Fabiana de 7 anos era uma menina que não tinha noção de onde o judô poderia me levar. Não tinha muito apoio da minha família, meus pais não acompanhavam muito. Mas hoje eu tenho cicatrizes, porque as feridas foram cicatrizadas, e eu falo isso, né, sem escorrer uma lágrima do meu olho, porque eu creio que tudo tem um propósito. Hoje eu consigo levantar outras pessoas com a minha história, e hoje eu posso chegar aqui, falar pra você, e ser voz pra quem, de repente, não tem voz, e mostrar as minhas cicatrizes curadas. Tá ali, as feridas, elas estão curadas, estão fechadas. Então, eu me orgulho muito da Fabiana que permaneceu, que persistiu, e quem sabe, né? O e se é uma distância muito grande de fato daquilo que é. Eu nascesse num lar onde tivesse todo o apoio, toda a circunstância ali. E Deus, ele é infinitamente sábio para os seus propósitos. Então, hoje eu consigo olhar minha história com graça e com esse olhar de sabedoria e entender que os planos dele é muito maior do que os meus.